para o culto, nós não viemos, e ninguém vem ao culto para assistir culto. Nós não viemos aqui para assistir uma palavra motivacional de um orador. Nós não viemos aqui para dançar na presença do grupo de louvor, porque eu tenho vergonha de dançar na festa, porque a minha religião não permite. Não, amado, nós estamos aqui porque nós queremos prestar culto a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para celebrar a Cristo. Quem veio aqui para celebrar a Cristo? Então não adianta ter pote de purificação na sua casa, se Cristo não fizer parte da sua história, se Ele não estiver construindo a sua história. E agora faz uma conta comigo. Talvez na sua versão está uns números em medidas que você não entende bem. Nessa minha versão, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: ali perto estavam 6 potes de pedras, em cada um cabia entre 80 e 120. Então vamos fazer a média. Tinha 6 caixas d'água, de quanto? De mais ou menos 100 litros cada uma. Quantos litros de água tinha ali? No mínimo 600. 600 litros de água, que no final não servia para nada para o noivo. Então você pode ter prática religiosa abundante, você pode ser a pessoa que ora, jejua, dá o seu dízimo, mas se a sua relação for com a religião, isso não vai produzir a celebração em Cristo necessário para uma vida genuína. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Ele pega a nossa religião e produz algo novo. Ele vai produzir uma vida nova. E aqui agora fica a nossa pureza religiosa, porque para nós, transformar, depois que o povo já tinha bebido muito, arrumar mais 600 litros de vinho para aquela galera, é um desafio. Porque a gente ia falar assim: não, vamos transformar o vinho em água, porque esse povo está precisando hidratar. Aí Jesus vem e produz um vinho de qualidade melhor. Alguns mais ortodoxos pensam assim: não, mas esse vinho é suco de uva. Não, amado, o mestre de sala que estava lá, não era o crente aqui da igreja que foi lá beber para dizer que era bom, que era melhor. Era um homem de festas. Então parece que Jesus não tem muitas dificuldades com as nossas dificuldades. Claro que Jesus não estava ali fazendo apologia para você encher sua cara. A Bíblia diz que a gente não pode se embriagar com vinho. E aí não é só com vinho, não. Tem gente que fala: não, mas eu não bebo vinho, né? Então pode. Nada com isso. A Bíblia diz que a gente não deve se embriagar. Mas nós devemos nos embriagar com o quê? Com o Espírito Santo. Fala assim: eu quero me embriagar com o Espírito Santo. Amém? Ficar cheio do Espírito, uma alegria que não pode mais sair. O vinho na palavra de Deus significa alegria. É uma figura de alegria, de celebração, de festa. E aí Jesus vai lá e diz assim: os judeus usavam água e guardavam potes para cerimônias de purificação. Jesus diz aos empregados: encham esses potes, e eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desse pote e levem aos dirigentes da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água que tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas o empregado sabia. Pois ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois os convidados já beberam muito, servem o vinho comum, mas você guardou até agora o melhor vinho. Vamos pensar em água e em vinho, na nossa vida antes de Jesus e a nossa vida agora em Cristo Jesus. A água é um elemento que não tem cor, não tem cheiro e não tem gosto. Agora Jesus entra na nossa vida, que muitas vezes não tinha cor, não tinha gosto e não tinha cheiro. Quando cheirava, cheirava mal, né, irmãos? Jesus vem e produz em nós o que? Um brilho novo. Já viu esse brilho que está no rosto das pessoas, que as pessoas não entendem bem? Diz assim: você é diferente. O que você tem? Parece que assim, seus olhos brilham diferente. Sabe o que é, amado? A transformação de água em vinho de Jesus na nossa vida. A mudança da nossa existência, da alegria, da razão de viver, da esperança que é nova. A nossa vida que não tinha gosto, agora é prazerosa, é cheia de alegria, é cheia de intensidade. É viver Cristo, amado. É viver com a esposa de maneira como você nunca viveu. É viver em família de uma maneira como você nunca viveu.
Porque é no meio da família que nós enfrentamos os maiores desafios da nossa vida. Não é isso? Família é lugar de dores e de celebrações. Porque é no meio da família que nós somos confrontados, que nos conhecem como de fato nós somos. É no meio da família que a gente não dá conta de encenar o personagem que muitas vezes os amigos conhecem. A família conhece quem você é. E é a família também que mais consegue, muitas vezes, te magoar. Porque às vezes quem está lá fora, por mais que pensam coisas a respeito de você, tá bom, é o que ele pensa, mas a família, não, a família a gente sente, a gente sofre junto. Se alguém padece, a gente padece junto. Se alguém está sofrendo, você sofre junto, é no meio da família. Mas quando Jesus entra na nossa história, a família muda. O seu casamento pode ser melhor. Seu casamento é melhor hoje? Quem aqui tem um casamento melhor com Cristo que antes? Amém, irmão? Só uma irmã que disse amém. Os homens estão mais resguardados aí, falam assim, amém. Então, irmão, quando Cristo entra na nossa vida, Ele vem para transformar, trazer sabor, aroma. O que a Bíblia diz que nós somos? Ele diz assim, vocês são um bom perfume de Cristo. Então quando o vinho vem e exala o seu sabor, né, madeirada, as coisas tudo lá, quem conhece de vinho, entende que o cheiro, então Jesus vem trazer a gente, transformar aquilo que antes fedia mal, cheirava mal, em algo agora que é perfume às narinas de Deus. Quem pode produzir isso na nossa vida, mano? Cristo. A religião não pode. A religião não purifica como a gente imaginava. A Bíblia diz que a religião antes, o que os homens faziam? Para se apresentar diante de Deus, entravam naqueles potes de água, cerimônias ritualísticas que Deus tinha instruído na antiga aliança, e as pessoas mergulhavam naquilo, e era capaz de lavar o quê? O exterior, mas o interior continuava o quê? Fedendo, irmão. Por isso que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra no homem. Quando tinha aquela discussão, o que podia comer, o que deixava de comer, Jesus diz, o que contamina é o que sai da boca do homem. Por quê? Porque é do nosso interior que precisa de ter limpeza, transformação, cura. Seu interior está curado? Seu coração é mais bonito do que ele era antes? A sua vida tem vivenciado essa coisa nova de pensar o bem, de desejar o bem? Quantas vezes, irmãos, nas nossas relações, ao invés de pensarmos o bem a respeito do outro, a gente sempre pensa o mal? O que ele está querendo dizer? Ah, eu conheço essa pessoa. Não, está querendo ganhar vantagem? Não, a gente sempre pensa o bem. Em meio a essa coisa, eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar por e-mail, nem que se fosse ok. Alguns irmãos ficam nervosos comigo, escrevem uns e-mails desse tamanho, raciocinando, pensando, explicando. Eles queriam uma resposta, eu ponho lá assim, ok, é isso mesmo. Não, pastor, mas você não respondeu, ué. Lógico que eu respondi, eu li tudo e disse, é isso mesmo. Quando manda e-mail, aí até uns irmãos falam assim, não, e-mail é muito frio, porque a gente assim, não expressa o que de fato é. Se escrita fosse frio, Deus não tinha deixado uma carta para a gente. Onde a gente conhece que Deus nos ama? Quando a gente lê a carta que Deus mandou para nós. Os mais antigos, uma das coisas mais românticas que tinham era o quê? Escrever uma carta de amor. Em algumas culturas, você vai para a Europa, lá na Inglaterra, é mais importante você dar para a pessoa um cartão do que o presente, onde você escreve algo para a pessoa. Mas por que muitas vezes hoje em dia a gente tem dificuldade com aquilo que está escrito? Porque a gente diz assim, isso é frio, a gente não revela sentimentos. Sabe por quê? Porque a gente pensa o mal. Em vez de ler assim, ok, irmão, a pessoa lê lá do outro lado assim, ok, irmão. É porque a gente pensa o mal. Como é que ele está me respondendo? Não é isso? Porque vai de entonação, não é verdade? Não, amorzinho. Não, amorzinho. Mas quando a gente pensa o bem, vai ser sempre o quê? Não, amorzinho. Será que você tem no seu coração pensado bem a respeito do outro? Ou seu coração continua ainda pensando mal porque ainda está sujo? Não purificou, não foi transformado. Quando Jesus entra na nossa vida, amado, Ele transforma isso. Aí você fala assim, mas as pessoas vão achar que eu sou bobo. E daí? Qual o problema?
Deus quer entrar na sua vida, mano, para que a festa não acabe, pelo contrário, para que a festa se amplifique, haja alegria genuína, verdadeira. Aí você não vai mais precisar encher a cara para ter uma festa alegre, e você também não vai ter problema no outro dia de pensar o que você fez de cara cheia, porque agora você conhece a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vai ser tudo verdade, vai ser tudo alegria, vai ser tudo celebração, vai ter tudo festa. Primeira coisa, chama Jesus para a sua vida, chama Jesus para a sua casa. Não tenta construir nada na sua vida em que Cristo não possa estar presente. Tem muita gente que não chama Jesus para os negócios, porque os negócios não dá certo ter Jesus, que é mentiroso, é fraudulento. Tem gente que não chama Jesus para o seu casamento, porque é cheio de adultério, cheio de prostituição. Tem gente que não quer chamar Jesus de jeito nenhum para a festa, porque lá na festa, irmão, é do jeito que eu sou, e aqui no culto eu fico posando de crente bonzinho, que ama a Deus. Será que Jesus entrou na sua vida e mudou de fato sua história? Ou continua ainda a ser dupla personalidade? Alguém que vem no culto de domingo, veste a roupinha de domingo, mas quando sai daqui tem a roupinha da madrugada. Ou não? Eu sou um com Jesus. Eu quero a alegria genuína de ver Jesus. Eu quero a verdade de Cristo na minha vida. Eu quero que Jesus esteja nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu estudo, na minha escola, porque eu quero viver a vida que Deus tem para mim, porque é a melhor vida a ser vivida. E o diabo fica lá, não, pensa o tanto que eu posso te ajudar na sua vida. Não, bobagem, Deus não vai levar isso em consideração. Isso é a religião, irmão. Mas Jesus não. Jesus é bom. E Ele diz, eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Planos de paz. Sabe por que a maioria das pessoas estão conturbadas? Precisam, sabe de quê, irmãos? Paz. Por isso que Jesus diz, eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo promete, mas é uma paz que excede todo o seu entendimento. Eu falo assim, essa paz só precisa ser experimentada, porque tentar te explicar, a maioria das pessoas não vão o quê? Compreender. Mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, convido Jesus para a minha festa, e Ele transforma tudo aquilo que era sem gosto, sem cheiro, sem cor, a sua vida é brilhante, sua vida tem sabor, a sua vida é alegre. Jesus, amado. E Jesus na sua festa, a festa nunca vai acabar. Jesus na sua vida vai ser a melhor e mais emocionante jornada sobre o planeta Terra. E aí, mesmo que amigos me traiam, mesmo que não haja fruto na oliveira ou na videira, eu não terei medo de coisa alguma, e eu me alegrarei sempre no Senhor. Por quê? Porque Jesus é comigo, Jesus é por mim, Jesus é bom, e tem planos de paz para cada um de nós. Não tente construir a sua vida sem Cristo. Não adianta você ter 6 talhas de purificação na sua casa. Não adianta ter 600 litros d'água se aquilo não for vinho no dia da festa. Amém? Quem quer Cristo na sua vida? Vamos ficar de pé por um instante. Tudo que o diabo fica tentando nos convencer é que a sua ideia a respeito da sua vida é melhor do que o plano que Deus tem para você na sua vida. Porque o diabo sabe que se você for trilhar um caminho da sua própria ideia e dos seus próprios projetos, ele vai conseguir destruir sua vida. Mas se você se engajar em simplesmente chamar Jesus para a sua festa e deixar que Ele transforme a sua vida dia após dia, que Ele comece a curar sua mente, sua maneira de pensar, curar o seu coração, curar a sua ideia, seus sonhos, seus projetos, o diabo sabe, amado, que você vai encontrar a alegria genuína e verdadeira que só Cristo pode dar.